Hello, meninas, vamos saber aqui o que vocês representam para ele e o que ele pensa que ele representa para vocês, isso na cabecinha dele. Então, assim, o que vocês representam para ele e a segunda pergunta, o que ele pensa, o que ele acha que ele representa para vocês, isso na mente dele. O que vocês representam para ele? E a segunda pergunta, o que ele acha que ele representa aí para vocês? O anjinho na 1. Vamos aqui da tigela, com a tigela na 2. 1, 2. Pois bem, vamos aqui. O que vocês representam para ele? Essa pessoa tem apego a vocês. Ela não quer perder, não. Vocês representam para ele avanço, fartura, progresso. Vocês podem ser comprometidos, ou então essa pessoa, assim, é como se vocês fossem, assim, mesmo que vocês não sejam comprometidos, se for caso de triângulo, é como se vocês fossem uma esposa para ele. Com você, essa pessoa, assim, ela tem mais ânimo, mais disposição para enfrentar o dia a dia. A vida dessa pessoa que é um fardo, é um tanto pesado. Essa pessoa que pode ter, assim, até filhos aqui, como se fosse 2 filhos em algumas situações. Essa pessoa que pode ser, assim, arrimo de família ou ter pesadas obrigações, sustentar a casa sozinho. Adapte aí se são triângulos amorosos ou não. Se você for comprometido com ele ou se você for a outra parte, é que essa pessoa, ela aqui vê vocês como refrigério, um bálsamo na vida dela. Sem vocês, as coisas ficam mais pesadas, ficam um fardo. A vida fica mais difícil de ser levada sem vocês. Ao mesmo tempo, isso é tudo muito pesado aí para as consulentes. Se vocês forem outra parte, vocês aqui são, que meio que levam essa relação nas costas, né? É um lance meio pesado aqui para vocês. Cuidado, tá, gente? Para
Assim, porque tem casos aqui que a outra parte, no caso aí vocês, se for o caso de triângulos, tá assumindo assim a vez de uma esposa, sabe? Sem vocês terem feito esse voto, né? Cuidado para vocês não assumirem responsabilidade demais que não diz respeito a vocês, tá? Se vocês forem a outra parte. Então, assim, o que vocês significam para ele? Sorte, avanço, progresso. Se for caso de triângulos, essa pessoa sente que vocês mantêm a história lá com outra pessoa, vocês, assim, têm, assim, responsabilidade. Cuidado com isso, porque eu sinto, assim, tem muito, assim, naipe de ouros aqui, né? Então, assim, cuidado para não estar carregando o peso dessa relação que não diz respeito a vocês, se vocês forem a outra parte, tá? Agora que pode ter casos assim de afastamento, se a pessoa está querendo uma oportunidade para vocês colocarem aí em pratos limpos. Pode ser até porque vocês aqui, esse afastamento, se sentiram sobrecarregados. Mas se essa pessoa estiver em outra relação, ela se sente sobrecarregada, sugada. E isso pode estar afetando vocês e vocês também assumindo uma vez aí, vamos dizer assim, de uma esposa, sendo que vocês não fizeram votos para isso, né? Ou seja, vocês não têm a presença da pessoa, vocês não têm um bônus, né? Para estar assumindo tudo isso. Ajudando filhos indiretamente, ajudando com a questão financeira, sendo empática, tendo uma frequência sexual. Cuidado com isso, tá? Então, assim, o que vocês representam, fartura, abundância, progresso, a vida com vocês são um refrigério, um bálsamo para essa pessoa. Tá? E o que ele acha na cabecinha dele, que ele representa na vida de vocês. Meu Deus, gente. Só cartas negativas. Minha Nossa Senhora, a pessoa já sabe que eu estou na vida da outra. Porque essa carta aqui também da Lua é muito confusa, né? É uma carta também muito confusa. Essa pessoa, ela sabe quando ela diz assim que não gostaria de sentir o que ela sente por vocês. Tipo assim, se ela pudesse ter voltado ao tempo, não teria iniciado essa história. Porque ela acabou se envolvendo demais sem assim, querer se envolver. E o que ele pensa que ele representa na vida de vocês? Ai, gente. É um diabo, né? Essa pessoa aqui. Essa pessoa pensa. Aí tem um carcará direto passando aqui agora, viu, gente? Por essa pessoa vocês já foram longe demais. O Exu Carcará passou 3 vezes aqui agora. Não sei se deu pra ouvir o canto dele aí. Então, gente, assim, por essa pessoa aqui, vocês muitas vezes, assim, vão longe demais, né? O Exu Carcará, ele avisa isso exatamente, que vocês não podem estar indo muito contra a natureza de vocês para agradar essa pessoa, quem quer que seja. Ao mesmo tempo, essa pessoa tem a natureza dela. É difícil mudar.
Essa pessoa aqui, gente, ela pode ter algum vício. E essa pessoa, ela sabe, a carta da lua com enforcado, ela sabe que não é uma pessoa fácil. No fundo, ela sabe. E na mente dela, ela é um estorvo na vida de vocês. Ele, assim, é o tipo da pessoa, a carta aqui da lua mostra que coloca as expectativas dele com relação a vocês muito lá em cima. E isso é ruim. Porque é como se ele ficasse esperando que vocês supram as necessidades dele e ninguém tá aqui para suprir as necessidades de ninguém. Essa pessoa, assim, ela acredita que vocês tenham muito tesão, muita atração por ela. A questão sexual aqui, ele sente que é forte entre vocês. Mas, assim, ele sente que também é um peso, um estorvo na vida de vocês, muitas vezes. E ele, assim, acredita, assim, que ele já decepcionou em muitas consulentes. E ele, assim, sente que vocês não conseguem se sair dele. Essa pessoa, assim, ela não sabe por onde começar com vocês. É como se tivesse, assim, um afastamento aqui. Ela não sabe por onde, assim, retomar as coisas entre vocês. E se ela pudesse, ela não teria ido tão longe. Me parece que é uma pessoa muito, assim, de relacionamentos superficiais. E acabou se envolvendo muito aí com vocês. E não tá sabendo como lidar. Então, assim, o que ele acredita que significa para vocês? Que muitas vezes é um peso, é um estorvo. Ele sabe que não é uma pessoa fácil, pode ser uma pessoa que tenha vícios. E ele acredita que já decepcionou muito vocês, que vocês aqui estão em outra. Mas que existe, assim, muita atração, muita química, a questão sexual é forte. E vocês não conseguem, assim, se desligar um do outro. Vocês podem ter, assim, a lua no signo dele, ter um lance assim aqui em alguns casos, ou ele ter a lua no signo de vocês. Aí bate uma conexão, assim, muito forte, sabe? Ele sente que vocês dois têm uma conexão muito forte, que é difícil, assim, de vocês se deixarem. Mas ele sente, assim, que é meio que um peso na vida de vocês, que ele já decepcionou muito, que vocês estão querendo partir para outra, mas que existe uma atração, e ele sabe que precisa resolver a situação de vocês. E rápido, tá? E rápido. Muitas vezes essa pessoa aqui recorre a vícios como um disfarce para não assumir os verdadeiros sentimentos, até mesmo para se esquivar de lutar por vocês, porque eu sinto aqui que é como se essa pessoa resistisse ao que sente por vocês. Ela não queria. É uma pessoa de relacionamentos superficiais. E assim, ao mesmo tempo cobra muito, exige muito de vocês, porque é reflexo do que ele exige dele. Ele quer que vocês, assim, preencham o vazio que ele tem. E isso não existe, ninguém preenche vazio de ninguém. Ai, ai. É isso. A tigela. O
que vocês significam para essa pessoa? Cuidado, carinho. Vocês aqui são uma luz na escuridão. Essa pessoa gosta assim de ouvir até mesmo os conselhos. Com você, essa pessoa assim, ela tem um direcionamento. Porque longe de você, essa pessoa assim faz besteira. Vocês assim, gente, são um ponto de equilíbrio dessa pessoa. São a luz na escuridão. Se essa pessoa sempre fica sem rumo, sem norte. Para quem está afastado, essa pessoa aqui pensa numa volta, aos poucos. Tá pensando nisso, na verdade, né? A carta do eremita aqui, Cavaleiro de Ouros. Pensa muito antes de agir. É muito estratégico também. E parece que essa pessoa aqui ofertava migalhas para vocês, né? E vocês aqui se dedicavam mais a essa história. Então, assim, o que vocês significam para ele? Carinho, cuidado, aquele aconchego, aquela vontade assim de estar junto. Aquele calor humano, sabe? Aquela luz no fim do túnel, aquela luz na escuridão. Vocês levam luz, bondade, sabedoria para a vida dessa pessoa. O que vocês falam tem assim, ecoa nessa pessoa. Essa pessoa gostaria, assim, estar pensando nela, gostaria de ofertar mais para vocês. É como se ela estivesse ofertando migalhas. E sem vocês são um ponto de equilíbrio. Essa pessoa aqui, ela cai no mundo, sabe? Ela cai no mundo sem vocês. Vamos lá. O que é que ele pensa que representa para vocês? Vocês, assim, ele vê vocês como mulheres, assim, independentes, que não precisam dele para muita coisa, não. Vocês andaram brigando, ou então essa pessoa sentiu como se fosse uma briga. Como se vocês tivessem dado um puxão de orelha nele. Assim, na mente dele, gente, pode ser até distorcido, porque essa pessoa pode ser que não prove muito, né? Vocês ultimamente têm, assim, brigado muito, ou então se arranhado, né? Se afastado, estão um tanto distantes. Adaptem se teve briga ou não. Gente, se descarregar, eu continuo depois, tá? Porque o celular tá já com a bateria, mas aqui já estão as cartas, né? Porque o celular não tá com a bateria boa. Então, assim, essa pessoa aqui, ela sente vocês muito independentes dele. Vocês não precisam dele para nada. E ele sente, assim, que vocês andam distantes, se arranhando muito, ou brigando mesmo. Mas é assim, mesmo com essas brigas, vocês distantes, ele ainda sente uma conexão, tá? Mesmo apesar disso. Ele acredita, assim, ele é otimista, no sentido de acreditar, mesmo vocês independentes, que ainda leva algo bom para a vida de vocês. É como se ele sentisse que, assim, poxa, ela gostaria que eu me dedicasse mais a essa história. Mesmo vocês brigando, um pouco assim, desconexos, né, um do outro, mas essa pessoa ainda tem sentimentos. Ela sente, assim, que ainda vale a pena lutar.
E ele sente assim que pode ser até que ele nem prove, pode ser coisa da cabeça dele. Mas aqui é como que ele acha, assim, que ele sente que tem mais sentimentos por vocês do que vocês por ele. É porque para algumas pessoas o céu é o limite, né? Nunca é o suficiente. Por mais que vocês demonstrem, ele é que gosta mais, ele é que se arrisca mais e pode nem ser. É porque tem gente que dá migalha, dá só um pouquinho e acha que tá dando o mundo para outra, né? Então vocês vão dizer aí, se não é isso. Ele sente que quem gosta nessa história toda é ele, Cavaleiro de Copas. E vocês aqui, a Rainha de Paus, são mais independentes. Mas mesmo com tudo isso, pode ser até uma pessoa assim otimista. Ou então otimista demais com relação a ele, né? Se coloca numa posição assim como se ele fosse o bonzão, né? Então, assim, o que ele pensa que representa na vida de vocês, ele ainda pensa que leva alguma positividade, algo de bom. Que existe uma conexão aí maior que une vocês. Mas ele sente vocês muito independentes e que ele é a pessoa que gosta mais na relação. E vocês não precisam muito dele para nada. É como se às vezes ele sentisse assim que é mais um para vocês. Mas que mesmo assim existe uma conexão, existe algo que une vocês, sabe? Que ainda leva a alguma positividade. Então é isso. E assim, é como se ele sentisse que às vezes vocês são muito duras com ele. Ele é mais amoroso e vocês são mais assim ásperas com as palavras, sabe? Ele sente isso também. Como se ele fosse mais suave com as palavras, maneirasse mais, e vocês às vezes são assim tempestivas, falam que não deveriam falar e ele consegue se acalmar mais, né? Maneirar mais nas palavras. Então aí são vocês que vão dizer. Pode ser coisa da cabeça dele, né? Tem gente que coloca o seu valor, se superestima demais, né? Que é o dedicado na relação, que é o que ama na relação. Mas aqui é um cavaleiro para uma rainha. Então vocês aqui são mais evoluídas do que essa pessoa. Pode ser que vocês aqui também tenham alguma diferença de idade em alguns casos, tá? Pode ser isso também. Ou evolução mesmo, espiritual, mais amadurecimento. Pode ser uma diferença de idade em alguns casos também. Então é isso, minhas gatas. Muita luz pra vocês, tá? E a gente vai se falando até o próximo encontro. Tava com saudades. Tchauzinho.